Eu estou aqui com a Aline Feitosa, membro da Assembleia de Deus Ministério Alto do Ipiranga, e ela, como uma das líderes do Ministério de Dança desta igreja, vai falar um pouquinho como foi essa aula com a Vivian Lazzarini, que palestrou com a gente sobre dança, falou muito bem sobre arte e expressão. Como foi essa aula para você, Aline? Bom, pessoal, a aula foi maravilhosa. Para mim foi muito especial participar pelo 2º ano da Escola de Adoração e ter esse tema, né, Usa-me com Danças, na pauta da escola. Então, a Vivian, não tem nem como eu falar do ministério dela, é uma professora e tanto, uma ministra de danças. Então, eu fui muito enriquecida, trouxe muitas dicas para o meu ministério, acredito para todos que vieram, não só de danças, mas também de louvor e adoração. Então, assim, a aula foi espetacular, não tem nem como agradecer. Obrigada, Aline. E você também. Se você quer aprender um pouco mais como adorar ao Senhor, com danças, com poder, com canto, venha para a Escola de Adoração 2011. Olá, pessoal! Hoje nós finalizamos a 5ª aula da Escola de Adoração 2011 com uma palestra sobre danças. E hoje nós tivemos o prazer de receber Vivian Lazzarini. A Vivian que vai falar um pouquinho pra gente sobre como foi participar desta aula, primeira participação dela na Escola de Adoração. E também a gente vai dar umas dicas para quem trabalha com o Ministério de Dança na sua igreja, como você deve fazer para aprimorar seu ministério. Vivian? É um grande prazer realmente estar aqui, nessa para minha primeira escola, né? E espero que seja a primeira de muitas. Foi uma grande bênção. Eu digo que toda vez que você conhece um evento novo, você agrega também valores, experiências novas. Isso é muito bom para a gente também. E já são 10 anos de ministério, né? Com a companhia de dança, levando a arte até os lugares e divulgando o nome do Senhor Jesus através da dança. Como é isso para você? Olha, esses 10 anos foi muito árduo, né? Porque você sabe que a gente tem muitas lutas, né? Mas graças a Deus, Deus vem honrando, abençoando o nosso ministério. É realmente muito, muito lindo aquilo que a gente vem fazendo, quando você sabe que você consegue, através da tua arte, da tua dança, impactar uma vida, restaurar, salvar, né? E a arte é uma coisa realmente que ela impacta quando ela é trabalhada de uma forma assim espiritual muito grande. O trabalho, quando você trabalha isso com técnica, né? Eu sempre falo que quando você une a técnica com a unção, ela realmente vai impactar muito mais uma pessoa, né? Então, esses 10 anos têm sido anos maravilhosos, muitos testemunhos, a trajetória tem sido muito linda e estamos aí, né? Aquilo que Deus vai dando direção pra gente, a gente vai fazendo. Espero que seja por muitos anos, porque é algo que eu amo realmente fazer, que é dançar para essa geração aí que não conhece Jesus e que precisa sempre realmente ter uma palavra através da arte. Que bacana, eu vejo bastante emoção quando você fala isso, é muito verdadeiro. Porque não começou assim, né, Vivian? Começou aos 7 anos de idade, você que estudou no Teatro Municipal aqui de São Paulo, né? E daí pra frente teve muitas experiências, não só aqui em São Paulo, como também nos Estados Unidos. Conta um pouquinho pra gente dessa história, até chegar aqui na igreja, até chegar a trabalhar com o Ministério de Dança e pra Deus hoje, né? Graças a Deus. Então, eu comecei com 7 anos, como você falou, e foram quase 30 anos seculares, né, onde me aprimorei, formada em balé clássico, moderno, jazz. Fiquei 1 ano trabalhando e me aprimorando, fazendo alguns cursos de especialização nos Estados Unidos, na Joffrey Ballet e na American Theatre. Pude trabalhar como segundo personagem em alguns musicais, substituindo alguns bailarinos. E olha, eu vou falar uma coisa bem verdadeira para você. Dançar para homens é uma coisa, agora dançar para Deus e para ser um instrumento de Deus não tem explicação, como é totalmente diferente, né? Então, está fazendo 10 anos, na verdade eu danço há 40 anos, né? E eu falo que eu nasci há 10, né? Nasci há 11 anos, né? Então é um momento novo da minha vida, é um período assim de muita graça. Quando você fala da emoção, realmente quando eu falo sobre isso me emociona demais, porque resgata tantas coisas que eu já vivi no passado e tantas coisas que eu vivo hoje através da arte, né, com a dança. Então é uma coisa assim que quando você ama verdadeiramente, você quer falar, tem várias coisas para falar e parece que nunca acaba, né? Tudo que você quer dizer e não consegue em poucas palavras, né? Mas realmente tem sido uma bênção esses 10 anos. A minha vivência fora do país foi onde eu me especializei. Depois eu voltei para lá
depois de alguns anos, dançando para Deus. Foi algo, né, totalmente diferente. A gente faz, quando a gente vai para os Estados Unidos, a gente faz algumas turnê, que a gente fala, né? A última vez a gente fez 21 igrejas e a gente sabe que não é um trabalho fácil, é cansativo, mas porém são vitórias, que a gente conquista vidas, a gente leva os ensinamentos para a dança para fora, que aqui no Brasil é muito mais desenvolvido que lá fora. Então, assim, são experiências diferentes, mas nas duas eu posso dizer que no secular, tudo que eu pude guardar para usar nesses 10 anos, eu guardei porque foram coisas boas. O que não foi bom a gente joga fora, né? Mas esses 40 anos de dança são 40 anos que foram maravilhosos e que realmente eu faria tudo de novo. Que lindo ouvir isso. E uma coisa que você falou que me chamou a atenção, você falou que aqui no Brasil já está bem melhor, né? Então, assim, o que as pessoas pensam hoje em dia é diferente. Aqui lá fora é muito mais dinâmico, é muito mais aberto para esse louvor nas igrejas do que aqui. Você sente muito essa diferença da participação do brasileiro mesmo nas igrejas? Se tem uma maior dedicação ou não? Eu creio que o brasileiro é aquele... O brasileiro tem fama de ser caloroso, de ser agitado, de ser alegre, é um povo muito alegre. E lá fora a música é muito forte. Aí você vê quantos cantores a gente conhece, compositores lá fora. Ministrei, fiquei uma semana lá com o Onkenoli, puxa, foi um aprendizado aquilo para mim, né? Então você vê o quanto ele tem entendimento, é um homem de Deus, mas a arte em si, o Brasil tá na frente, justamente acho que por causa da nossa personalidade, do nosso jeito de ser um povo alegre, de ser um povo festivo, de ser um povo amoroso, né? Então a arte, a gente precisa de pessoas, né? E a arte aqui no Brasil realmente ela tá mais avançada, a arte cristã tá bem mais avançada que lá fora. Então quando eu fui para lá, existem sim alguns ministérios, mas muito carentes em vários aspectos, então a gente pôde dar esse respaldo para eles lá fora também. Que bacana. Vivian, algumas pessoas fizeram algumas perguntas, né, durante a semana pela internet para mim, e eu quero fazer para você agora. São dúvidas que as pessoas têm no ministério, e eu percebi que é muito comum a questão da unção e da técnica. Todas foram unânimes, todas perguntaram sobre isso. Como conciliar a técnica e a unção, até que ponto elas se misturam ou se chegam mesmo a se misturar, e até que ponto é válido você trabalhar a dança mais na questão da unção ou somente da técnica. Eu hoje na minha palestra, né, pela manhã, eu falei sempre muito os dois juntos. Eu creio que quando a dança foi desenvolvida, ou quando começou a dança a ser um ato da igreja, eu acho muito se falava da unção. De um tempo para cá, eu acho que ficou na mesmice trabalhar só unção, porque tudo que a gente faz para Deus, eu falo que a gente tem que ter excelência naquilo que a gente faz. E eu acho que a dança não é diferente. É lógico que a unção é primordial. Quando você fala de salvar uma vida, ganhar uma vida, é a primeira coisa que a gente vê. Mas hoje os ministérios, eles estão buscando mais técnica, porque com a técnica você pode criar coisas diferentes, você tem condições de melhorias no seu físico, de execução de movimentos. Então, os dois caminhando junto, com certeza, é algo que está sendo mais procurado hoje em dia. Não esquecendo que às vezes a pessoa fala de unção, mas nem sempre quando ela dança ela tem unção. Né? Então, a gente fala que a gente não pode ser convencido, a gente tem que ser convertido mesmo, né? Então, muitas vezes eu vi ministérios de dança sem técnica, mas tremendamente na unção, e realmente que me impactou muito, eu choro muitas vezes. Mas tem grupos que tem só técnica, grupos muito bons aqui no Brasil, que tem técnica e não provocam nenhum tipo de sentimento cristão. Nada. Então, por isso que eu falo, quando você une os dois, eu não estou falando que a minha equipe é melhor, mas a gente tem buscado a técnica. Mas quando você tem os dois juntos, caminhando junto, realmente é algo que eu acho que é o caminho que nós temos que traçar hoje e andar.
porque é isso que tem procurado, é isso que tem gerado frutos, é isso que tem restaurado vidas. As pessoas estão cansadas de só ver movimentos, elas querem ver hoje muito mais que isso, a unção e uma movimentação diferente que possa impactar mais, entendeu? Através do nosso corpo, né? Certo. A gente comentou um pouquinho na aula sobre festivais, mas essa é uma pergunta da Aline Feitosa, que é aqui da Assembleia de Deus, Ministério Alto do Ipiranga, da ADAI. Ela perguntou assim: qual a sua opinião sobre os ministérios que participam de festivais seculares? De companhias evangélicas que participam de festivais seculares. Eu já participei de muitos festivais seculares na minha vida inteira, Joinville, todos os festivais de dança grandes. E eu vou falar uma coisa para você: o ambiente lá é terrível. O espiritual lá é tremendamente ruim. Disputa, inveja, rivalidade. E isso já não me fazia bem naquela época. Eu nunca gostei muito de competir. Talvez porque Deus já estava me separando, né? Eu nunca levo minha companhia para dançar, não nada contra, mas eu não levo. Mas eu creio que não é algo que eu acho errado, porque de repente uma companhia que vá no meio secular talvez possa ser uma referência para aqueles que não conhecem Jesus. É uma forma de evangelismo. Através da conduta, do comportamento, da oração, do amor entre o grupo. As pessoas, elas observam tudo, né? Então elas de alguma forma elas vão sentir que nossa, tem que aquele grupo tem de diferente, né? Talvez ele não tenha a melhor técnica, mas nossa, é tão gostoso de ver. As pessoas às vezes, as pessoas que não conhecem Jesus, quando vê uma coreografia secular, nossa, eu senti uma coisa tão diferente naquele grupo. O que será? E o que será, né? É Jesus. Então, às vezes eu creio certamente que um grupo secular indo para um festival secular, eu creio que se realmente for um grupo sério, que tem princípios bíblicos, que tenha unção, que tenha essa mentalidade de vou lá para evangelizar e não para me mostrar, eu acho que é excelente. Nós deveríamos ir em todos, né? Desde que fosse essa a intenção, realmente de mostrar nós como referência. E se preparar bastante também, espiritualmente, inclusive, como você falou, para encarar esse clima aí que é um pouco mais pesado nesses lugares. Uma outra pergunta também da Aline é: o que você acha das denominações que proíbem a dança como forma de adoração na igreja? Tem ministérios que não entendem essa visão da dança, da arte, da expressão. E o que você acha disso? Olha, na verdade, assim, eu acho que cada igreja, cada placa, ela tem um estatuto, ela tem uma conduta, mesmo no sentido de como levar o culto, né? Então, eu acho que existe o respeito, né? E o respeito à nossa liderança. Eu creio que a dança é algo que ainda é muito novo, que é algo muito diferente, algo muito sem informação. As equipes, as igrejas, os líderes, eles não têm muita informação da dança e às vezes por culpa mesmo do líder ou do grupo, os pastores, eles não veem a dança como algo realmente que há necessidade de ter. Eu falo assim, que quando o pastor ele consegue enxergar a dança como um meio de ganhar uma alma, ganhar uma vida, ou quando ele vê testemunhos através da dança, eu creio que daí sim o pastor fala: nossa, eu ouvi que através da dança a pessoa foi salva, a pessoa foi restaurada. Eu acho que esses frutos eles têm que aparecer na igreja para que o pastor entenda que a dança realmente, a arte, é uma forma realmente de ganhar vidas. Agora, se o grupo não produz isso, logicamente o pastor não vai ter essa visão. Então, eu acho que é uma troca, sabe? O pastor, logicamente, ele tem que dar uma abertura para que o ministério possa entrar na igreja como um ministério de artes. Agora, o ministério, ele tem que dar testemunhos. As pessoas que vão assistir esse ministério, eles têm que, na verdade, falar assim: poxa, olha, através daquela dança, eu vi Deus naquela menina. Eu senti realmente anjos sobrevoando, sabe, ver e sentir o sobrenatural. Quando isso acontecer, eu acho que o pastor ele vai perder esse preconceito. Mas até então, como é que fazer para chegar lá, né? Esse que é o negócio.
muitas vezes os pastores, eles não acreditam na dança porque eles nunca viram o sobrenatural na dança. Muitas vezes o pastor ele não acredita porque muitas vezes ele sente que ainda a dança não é de Deus porque ele vê talvez uma sensualidade ou ele vê que o ministério ele não é um ministério sério, é um ministério apenas de querer movimento ou de ser bailarinos. O pastor ou o líder ele tem que ver que aquele ministério é como se fosse uma orquestra. Os instrumentos afinados, dançando ou tocando na mesma sinfonia, para que essa orquestra possa impactar as pessoas e que gerem frutos, né? Então, eu creio que muitos têm preconceito justamente por causa disso, porque eles ainda não entendem que a dança é uma forma grande de evangelização. Muitas vezes eles não têm porque são pastores mais velhos e são mais sistemáticos e mais tradicionais, né? E eles não têm abertura para ver a arte. Muitos pastores eles ficam muito naquela coisa, né? O culto é louvor, oferta, palavra e bênção final. Liturgia pronta. Liturgia pronta, justamente, né? Então, o que eu falo? A gente respeita, mas eu acho que os pastores eles devem ficar atentos para esses grupos que têm um pouco mais de referência, para ver o quanto esses grupos têm restaurado, convertido, curado, edificado vidas, eu acho. Tá certo. Agora uma pergunta da Thalita Guimarães, da Igreja Batista Vida Nova, da Vila Prudente, em São Paulo. Quando você não tem tempo hábil para coreografar todas as músicas, como fazer para ter um bom espontâneo sem se descuidar? Para ter um bom espontâneo, tem que ter a presença do Espírito Santo habitando em você. Certo? Eu acho que isso é o fundamental. O tempo, eu vou falar uma coisinha para ela. Tempo, para Deus, tem que ser um tempo sadio. Então a gente não pode deixar as coisas de Deus por último. A gente tem que colocar as coisas de Deus no seu devido lugar, como a palavra de Deus diz, né? Que o ministério está Deus, família, trabalho e ministério. Então muitas pessoas, elas falam que elas não têm tempo, mas se elas espremerem um pouquinho e realmente for o chamado delas e elas entenderem que para Deus tem que ter o melhor e ser o melhor, ela vai com certeza arrumar um tempinho. Mas São Paulo, por exemplo, é um lugar que a gente é muito corrido, é muito difícil às vezes você poder ensaiar. Então o que eu posso falar para ela? Como ela chama? Thalita. Olha, Thalita, é o seguinte. Primeiro, assim, a busca do Espírito Santo, né? Eu creio que, por mais que você não tenha técnica, em primeiro lugar, é realmente o Espírito Santo habitar em você. Mas para que você faça realmente algo diferenciado, você começa a trabalhar algumas questões técnicas. Foi aquilo que eu comecei na entrevista, que eu falei que a técnica hoje é unção, estão andando junto, porque as pessoas estão procurando fazer junto. E procurar alguns recursos que ela possa, se ela não tem tempo, mas que ela possa ter em casa, um DVD. Tem tantas pessoas que têm trabalhos lindos aqui no Brasil, que ela possa buscar através desse material, livros. Às vezes, mesmo secularmente, existem grupos que têm um trabalho sério, assim, que não trabalham a sensualidade. E sabe aquela palavra que no mundo nada se cria, tudo se copia? E hoje os ministérios têm feito isso pela falta de tempo do dia a dia. Então eu creio que para que ela faça um espontâneo ótimo, ela tem que realmente estar na presença do Pai, deixar que o Espírito Santo leve ela, mas que não fique só naqueles mesmos movimentos, porque isso é uma coisa que parece um mecanismo, né? Mas que ela possa começar a desenvolver alguns passos diferenciados, porque até mesmo a igreja vai se sentir mais impactada. Então, que ela busca alguma coisa de diferente no sentido técnico, não no sentido da unção. Porque hoje a unção, ela é trabalhada junto com a técnica. Com certeza. Então, vale a pena estudar, que é para você envolver aí as duas partes, tanto a unção quanto a técnica. E o último comentário, na verdade, não é nenhuma uma questão. É da Kate Ellen, ela é de Ribeirão Preto, São Paulo, e admira bastante seu trabalho. É aluna de jazz, então... Ela mencionou a questão de muitas vezes a pessoa não ter o dom, como a gente comentou na aula também, e insistir em dançar. O que muitas vezes atrapalha o grupo, né, na hora de coreografar. O que fazer? É muito pouco tempo para responder dar uma resposta tão complexa, né?
Mas eu creio assim, nós falamos sobre isso hoje, do chamado, do dom, né? Essas coisas. Primeiro eu acho assim, não é chegar na igreja e falar assim, eu quero dançar e sair dançando. Primeiro eu acho que ela tem que passar por um processo de discipulado, de estágio, aprendizado de coreografia. Essa coisa de dançar mas acho que não é meu dom. Eu acho que, como eu falei também aqui, o líder ele tem que estar muito atento a essas questões, porque o líder ele tem que ser pastor, ele tem que ser cuidadoso, ele tem que ser amigo, ele tem que ser mãe, ele tem que ser pai, ele tem que ser coreógrafo, ele tem que ser praticamente que tudo. Tem que andar junto com a pessoa. E o dom, praticamente, às vezes a pessoa acha que tem porque ela gosta de dançar. Nem sempre o dom está ligado ao chamado. Às vezes a pessoa acha que chamado é ter dom. E não é, são coisas que elas podem andar juntas, mas é separado, né? Porque o chamado é você ser servo, é você estar a serviço da obra, é você servir de todo o coração, toda a tua força, às vezes não ter força para estar, mas você vai estar, porque é o teu chamado. Deus te chamou para fazer a obra, então isso é uma responsabilidade tua. Se Deus chamou para você fazer, você tem que obedecer, obediência constante, né? Então eu creio que a gente deve separar dom e chamado. O dom, ele pode andar junto com o chamado, mas o dom não pode andar separado do chamado, né? Pela obra, não sei se você está me entendendo. Então, o líder ele tem que observar muito o seu liderado nesse aspecto. Ele pode ter o dom, mas será que ele foi feito para realmente andar junto com o grupo, no sentido de servir com excelência, servir com maturidade, com compromisso, com entendimento, com visão, com propósito, com direção? Isso é chamado, entendeu? Se ele for servo, vai aceitar o sacrifício, né? Jesus morreu por nós, né? Com certeza. E aqui nós temos alguns materiais da Vivian, que eu vou mostrar para vocês. Um pouquinho. Né? São quantos DVDs no total, Vivian? 5, 6, né? 6 DVDs. São 7 aqui, um está aqui que é do outro espetáculo, que é a Carta. Há 2 anos que eu venho fazendo esses DVDs, que são somente de espetáculo, que é onde a gente mostra como funciona a nossa unidade e como está sendo o aprendizado dos nossos alunos, né? Então, de videoaula eles são 4, com o Kids, e o corpo também é um trabalho só de alongamento e flexibilidade. Esses 2 CDs acompanham o kit, né? Porque são músicas para aqueles que não têm, que música eu ponho para dar aula? Então, é uma música voltada para a aula, não das coreografias. E o livro que fala um pouco da trajetória, do ABC do balé, alguns estudos, alguns devocionais que eu escrevi junto com a Marta Cedra, que foi a minha discipuladora lá do início. Beijo, Marta! Tá certo. Hoje já são 8 unidades, são 3 em São Paulo? Isso, são 3 em São Paulo, uma em São Miguel, Patriarca e Vila Mariana. Nós estamos com um projeto para o ano que vem de umas 15, em nome de Jesus. Então, se alguém quiser abrir uma unidade, aproveita, corre. Tá acabando o tempo, até 25 de novembro, né? Dá tempo de entrar em contato para ter uma unidade aí da Vivian Lazzarini perto de você. Vivian, contatos? Contatos pelo site www.vivianlazzarini com 2 Zs de zebra, lazzarini.com.br ou diretamente e-mail cia@vivianlazzarini.com.br, Face, Twitter, todas as outras redes aí que a gente pode estar conversando e compartilhando. Vivian, muito obrigada. Deus abençoe a sua vida e o seu ministério cada vez mais. Escola de Adoração 2011. Venha ser abençoado você também.